E hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante e também complexo, que é a questão do livre-arbítrio. Nós vamos entender ali alguns pontos de vistas e refletir um pouco mais sobre esse assunto. Então, será que você escolheu se interessar por esse assunto e assistir esse vídeo? Ou será que não? Vem comigo para você descobrir nesse vídeo. A gente não escolhe onde a gente nasce, a gente não escolhe a nossa família, nem mesmo o nosso próprio nome. Então, o que de fato a gente escolhe, a gente pode escolher na vida? Ou será que o livre-arbítrio ele é uma farsa? E eu vou trazer aqui alguns exemplos mais genéricos. Há doutrinas, por exemplo, que dizem que muito pelo contrário. Nós escolhemos exatamente onde nós vamos nascer, a família em que nós vamos nascer, e que todos os maiores acontecimentos ou mais marcantes da nossa vida, eles já são pré-determinados ou predestinados. E que isso tudo está roteirizado de acordo com um objetivo maior. E que, na verdade, o nosso livre-arbítrio, ele está justamente em apenas como nós iremos realizar o que nós viemos para realizar. E dependendo de determinadas escolhas ou decisões que nós tomamos ao decorrer da vida, isso só irá adiantar ou postergar essa tarefa. Onde, caso você não cumpra essa tarefa, você vai permanecer num ciclo sem fim, até você conseguir concluir ela, mesmo que você tenha que retornar infinitas vezes. É como se, por exemplo, você tivesse que pintar um quadro com uma determinada paisagem, independente do estilo ou do traço artístico que você escolha, mas que não poderia ser representado outra coisa a não ser essa paisagem em específico. E enquanto você não realizasse essa pintura dessa paisagem, você não poderia pintar mais nada. Ou até mesmo poderia, mas você não iria concluir a sua tarefa que você veio para realizar. Isso soa mais como se fosse um aprisionamento do que uma espécie de liberdade, não é mesmo? E trazendo um paralelo da filosofia, Nietzsche ele traz algo semelhante no campo da filosofia dentro de suas obras, onde ele fala sobre o mito do eterno retorno. E resumindo a grosso modo aqui, nesse mito é proposto a seguinte reflexão ao indivíduo: o que aconteceria se um demônio, diante da sua solidão, te dissesse ou fizesse a seguinte proposta: essa sua vida, da forma como você vive e a viverá, com todas as dores e prazeres, alegrias e tristezas, momentos insignificantes e significantes, cada pensamento, cada suspiro, se repetisse infinitamente, exatamente da mesma forma e na mesma sequência de acontecimentos, sem nada novo. Você ainda iria escolher viver essa vida? E a sua única liberdade seria apenas aceitar ou não essa proposta. E agora trazendo um outro ponto de vista, seria também o fato da gente achar que a gente tem um livre-arbítrio e que a gente acaba acreditando que a gente tem esse livre-arbítrio por conta da nossa ignorância, sobre a ignorância das causas que nos influenciam e nos levam a realizar determinadas escolhas. E como nós não conhecemos essas causas, nós acreditamos que somos livres, que temos um direito de escolha, que temos uma capacidade de escolha. Então até aqui a gente já consegue trazer diversos pontos de vista sobre esse tema, e que geraria diversos debates e discussões. Mas antes de dar sequência, vamos nos aprofundar um pouco mais para entender essas possíveis causas que nos levam a tomar decisões, ao menos as quais nós temos conhecimento e que nos influenciam e que são relevantes, sim, que nos levam a tomar uma decisão ou realizar uma escolha. Vamos lá. Então, quando você está com fome, você escolhe estar com fome? Ou isso é resultado de um processo biológico do seu organismo, que está necessitando de alimento para ter energia e manter o seu funcionamento de forma adequada? E caso você não se alimente corretamente, ele irá começar a apresentar disfunções e funcionar de forma desregulada, afetando o seu desempenho ou até trazendo problemas para a sua saúde. E isso inevitavelmente nos modifica. E, por exemplo, tem pessoas que quando ficam com fome ficam estressadas, ficam sonolentas. E só esses efeitos, eles já nos influenciam e muito nas nossas tomadas de decisões. Seja tendo um mau desempenho no trabalho, nos estudos, ou até aumentando o risco de gerar discussões e intrigas com pessoas conhecidas, desconhecidas, de xingar alguém no trânsito e isso virar uma discussão e gerar uma briga, e que tudo isso poderia ser evitado se você tivesse se alimentado corretamente. Mas você não escolhe ter fome ou não ter fome. E respirar, você escolhe respirar? Você consegue escolher o ritmo dos seus batimentos cardíacos? Você escolhe sentir frio ou calor?
Você escolhe sentir dor quando você bate o mindinho do seu pé na quina do móvel. Todos esses fatores, eles são causados por causas fisiológicas, que é uma junção de processos elétrico-químicos do nosso organismo que mandam informações para o nosso cérebro e a partir disso o nosso sistema reage de determinada forma e tudo isso acontece de uma forma autônoma, ou seja, sem a gente ter consciência e sem a gente escolher. E até porque se não fosse por isso, por essa autonomia do nosso organismo, seria inviável viver. Porque imagine você processando e estando consciente de todos os processos que fazem com que o seu organismo funcione regularmente. Tendo que coordenar tudo isso de forma consciente, e sem contar que a gente não iria poder dormir, porque se a gente dormisse, a gente iria morrer, porque não ia ter ninguém para fazer essa coordenação de todo esse mecanismo. E agora vamos acrescentar mais uma camada de complexidade. Você já parou para pensar do porquê você gosta do seu prato favorito de comida? Ou por que você gosta da cor que você considera como sua preferida, do seu lugar preferido, do seu filme, série favorito? E o porquê você faz determinadas escolhas no dia a dia que você não questiona do porquê você as faz, seja até mesmo num padrão de relacionamentos, do porquê nos envolvemos com um determinado padrão de pessoas, de personalidade de pessoas, e que essas situações vivem se repetindo. Todas essas pequenas e grandes escolhas, elas são determinadas e influenciadas por diversos fatores, sejam eles fatores genéticos, culturais, sociais, econômicos, geográficos, inconscientes, cognitivos, o nosso conjunto de experiências, nossas crenças e valores, o ambiente e o conhecimento que nós temos. E esses são pelo menos os fatores do qual nós temos algum conhecimento. E muito deles a gente não compreende por completo. E agora, para a gente digerir um pouco mais essa reflexão, eu vou trazer alguns exemplos desses fatores. Por exemplo, o fator genético. Se uma pessoa é diabética, essa pessoa ela terá uma dieta restrita a determinados alimentos. Ou pelo menos ela não vai poder consumir certos alimentos que tenham muito açúcar ou produzem açúcar no nosso sangue na mesma quantidade que uma pessoa que não tem diabetes. Então isso já limita as decisões que aquela pessoa pode tomar, em termos de rotina e até mesmo de alimentação. Agora, fatores culturais. Vamos supor que você nasceu numa família hindu tradicional na Índia que é vegetariana. Logo, a sua alimentação, por conta de um fator cultural, vai estar restrito a determinados tipos de alimento também. Ou seja, todo e qualquer alimento que não tenha carne de animal na sua composição. Agora, fatores sociais. Socialmente, é aceito que a gente transite em lugares públicos vestidos, com roupa. Agora, se você ir até um ambiente público sem roupa, isso vai gerar um estranhamento e até mesmo te levar a ter uma punição sobre isso. Agora, fatores econômicos. Se você ganha um determinado salário, um salário X, e seus gastos são superiores a esse salário, então você estará endividado. Logo, o seu consumo está limitado ao salário que você ganha. E isso define o padrão de vida que você irá levar, o tipo de casa que você vai conseguir morar, as roupas que você veste, os lugares que você frequenta e também seu estilo de vida em termos de consumo. Agora, fatores geográficos. Se você mora na Groenlândia, onde faz um frio intenso durante todo o ano, você não vai ter as mesmas condições de um país tropical como o Brasil, de poder ir à praia e tomar um bronze no verão. Então, o seu contexto geográfico te limita a determinadas atividades que você pode realizar no seu país, por exemplo. Agora, processos inconscientes. E aqui a gente pode incluir também processos fisiológicos, mas vamos focar um pouco mais na parte psicológica. Então, determinadas reações de comportamentos que nós temos em determinadas situações. O porquê nós somos mais ou menos reativos, mais ou menos temperamentais, emotivos, o porquê nós sonhamos com o que sonhamos, o quanto os nossos traumas nos influenciam, gerando autossabotagens. É até um detalhe para a parte do sonho, porque assim, quando que você escolheu sonhar o que você sonha? Você consegue escolher se você vai ter um pesadelo ou não? E quem que escolheria ter pesadelos? E dentro disso nós temos os fatores emocionais também, que é o porquê que a gente se emociona com os filmes que a gente se emociona, por que a gente ri de determinadas piadas,
Porque quando você ouve uma determinada música, aquilo te desperta memórias, sensações, emoções. O quanto as suas experiências pessoais, crenças e valores também influenciam nas suas tomadas de decisões. Decidindo por algo que você acha mais justo ou menos justo, por algo que você considera como correto ou incorreto. E isso sem contar também que isso influencia na forma como nós selecionamos os nossos círculos sociais. Nós temos também os fatores cognitivos e o conhecimento que nós temos sobre nós e sobre a realidade. Um exemplo disso é que você não consegue imaginar uma cor do qual você nunca tenha visto, ou até mesmo imaginar um sabor do qual você nunca tenha experimentado. A sua realidade também se molda a partir do conhecimento que você tem sobre ela. E o fator do ambiente. Então, além dos nossos círculos sociais, o ambiente também nos influencia muito nas nossas tomadas de decisões. Quantas vezes você já deixou de falar ou fazer algo por conta das pessoas que estavam naquele ambiente? E quantas vezes você já não se questionou que, se essas pessoas não estivessem naquele ambiente, o quanto a sua decisão ou palavras seriam diferentes? E aqui nós vimos que existem diversos fatores que nos influenciam em muito nas nossas tomadas de decisões, nas nossas escolhas, sejam elas pequenas ou grandes, de maior ou menor relevância. E nos faz questionar sobre o quanto as escolhas elas não são tão nossas, pelo menos não quanto nós imaginamos. E se há uma parcela daquilo que a gente consegue decidir ou escolher de forma autônoma ou independente, a porcentagem disso é muito pequena comparado a essa totalidade de fatores. Isso porque a gente nem chegou no fator das causas transcendentes ou causas espirituais, que seria a vontade divina ou o plano que Deus tem para você, a influência do caos na nossa realidade e tudo isso vai reduzindo ainda mais a porcentagem desse nosso possível livre-arbítrio. E a partir disso a gente começa a se questionar. Então, a gente tem de fato livre-arbítrio? Tudo está escrito nos astros, nas estrelas? Tudo está pré-determinado? Já tem um roteiro de como tudo vai acontecer ao decorrer da minha vida ou não? O livre-arbítrio ele é uma ilusão? Ele é uma farsa? E se for, qual que é o sentido disso tudo então? E só aqui a gente já consegue trazer reflexão para tirar pelo menos 3 semanas de sono de quem está assistindo. Mas antes de chegar a qualquer tipo de conclusão, ou de trazer algum tipo de resposta, é essencial antes a gente refletir sobre o que é a liberdade. E muitas pessoas confundem liberdade com libertinagem. A libertinagem ela seria o desregramento, as ações não refletidas, a despreocupação, a irresponsabilidade, seria os instintos como donos das nossas ações. Mas a liberdade, na verdade, ela vai por um outro caminho. Ela não elimina a responsabilidade, não elimina a disciplina, muito menos o regramento, o respeito e a organização. A liberdade, ela se dá justamente em agir de acordo com todos esses protocolos. Logo, a liberdade então seria poder escolher os protocolos dos quais nós vamos seguir para chegar a um determinado objetivo ou a um determinado fim. Então não seria abrir mão disso tudo. E teve uma vez em uma aula de cabala que eu tive que o rabino trouxe um exemplo para mostrar como que funcionaria o livre-arbítrio. E é claro, do ponto de vista dele, que o livre-arbítrio seria equivalente a ir assistir um filme numa sala de cinema. E que a partir do momento em que você escolhe o filme, você irá assistir tudo que já está roteirizado e produzido naquele filme. Mas, caso o filme não te agrade, você tem o direito sim de você sair da sala e ir para uma outra assistir um outro filme. E agora, partindo de uma leitura pessoal sobre esse assunto, pelo menos da compreensão que eu tenho hoje sobre esse assunto, e lembrando, é uma opinião pessoal, não é uma verdade absoluta, é de que o livre-arbítrio, de um ponto de vista metafísico, espiritual ou transcendental, ele aconteceria antes da nossa encarnação na matéria. E detalhe que aqui eu não estou entrando no mérito de discutir sobre reencarnação, se ela existe ou não, de que nós escolhemos o roteiro baseado em alguma função que nós vamos exercer dentro desse grande mecanismo que é o cosmos, para nos reintegrarmos com ele. É como se nós estivéssemos escolhendo o caminho e como nós vamos retornar a essa causa primordial, que você pode chamar de Deus ou fonte criadora. Um outro exemplo que eu já vi em diversos lugares seria de um jogo de videogame, onde nós escolhemos o jogo que nós iremos jogar. Então a gente seleciona ali o personagem, suas características e habilidades e vamos explorando o mapa desse jogo,
realizando as missões, as tarefas maiores ou menores, enfrentando os desafios, os personagens, até a gente conseguir chegar nesse destino final, ou objetivo final. E que nosso livre-arbítrio dentro dessa metáfora, ele se daria na nossa capacidade de explorar esse mapa e interagir com os cenários, com os personagens, e da forma como nós iríamos executar as nossas missões e tarefas dentro desse jogo, realizando, claro, pequenas interferências e modificações, mas que não alterariam o nosso objetivo final, e que você iria levar mais ou menos tempo para chegar a esse destino e objetivo final, com um maior ou menor grau de dificuldade, dado o seu desenvolvimento naquele jogo. E aí, me diz o que você achou, o que você pensa sobre como o livre-arbítrio funciona, se você acredita que ele funciona ou não, e deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, se inscreva nesse canal e para continuar recebendo esses vídeos, não esqueça de ativar o sininho. Assim, o YouTube irá te avisar quando novos vídeos forem disponíveis. E até um próximo vídeo.